Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de Lucas. Versículos 1 a 10 do capítulo 19. Zaqueu era rico porque tinha se aproveitado de sua posição e extorquido dinheiro. Um sicômoro, também chamado de figueira brava, podia atingir de 9 a 12 metros de altura, porém possuía galhos baixos e espalhados nos quais mesmo alguém de pequena estatura podia subir que eles aguentariam seu peso. Os judeus se ressentiam dos publicanos, porque estes trabalhavam para o governo romano que tinha invadido Israel e subjugado a nação. Assim, a decisão de Jesus de hospedar-se com um homem pecador como Zaqueu, que havia vendido e maltratado seu próprio povo, parecia injurioso. Contudo, as palavras e as ações de Zaqueu foram aquelas de um homem transformado. Era considerado extremamente generoso dar um quinto dos bens aos pobres, mas Zaqueu declarou que daria metade. Além disso, enquanto a restituição por extorsão era 20% do valor extorquido, Zaqueu prometeu restituir quadruplicado. Zaqueu tinha se tornado filho de Abraão e obtido a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Filho do homem era um título messiânico para Jesus e também um reflexo da sua plena humanidade. Sua missão era buscar e salvar os que estavam perdidos. Versículos 11 a 19. Os discípulos de Jesus acreditavam que assim que ele chegasse a Jerusalém, ele seria declarado rei e derrubaria os romanos. Em seguida, surgiria o reino de Deus em sua glória. Jesus então lhes contou uma parábola, uma história, para enfatizar que ele devia partir a fim de tomar um reino. É somente depois disso que ele voltaria na plenitude de sua glória e reino. Uma mina era equivalente a 100 dracmas. Uma dracma era essencialmente o salário de um dia de um trabalhador comum. Portanto, cada mina responderia ao salário de 100 dias, aproximadamente 4 meses de trabalho. A ordem para negociar até que voltasse descreve uma ausência de duração indeterminada por parte do nobre, que aqui personifica Jesus. Isso se ajusta aos mais de 2.000 anos que já se passaram desde que Jesus foi elevado ao céu. Então Jesus advertiu sobre as terríveis consequências da rejeição judaica de seu reinado como Messias. 10 servos tinham recebido uma mina cada, mas apenas 3 foram questionados sobre o quanto eles tinham ganhado durante a ausência do novo rei. O primeiro ganhou 10 minas e sua fidelidade o levou a receber autoridade sobre 10 cidades no reino. O segundo ganhou 5 minas e também recebeu mais ampla autoridade. Versículos 20 a 27. O terceiro servo escondeu sua mina porque tinha medo de seu senhor. É possível também que ele esperasse que o rei não voltasse. Nesse caso, o dinheiro passaria a ser seu. O senhor não aceitou suas desculpas, afirmando que mesmo os juros mínimos numa conta bancária teriam sido mais úteis. Há grande recompensa em ser fiel ao senhor. Por outro lado, a mordomia medíocre é punida com grande perda. Aqueles que não querem que o senhor reine em suas vidas serão severamente castigados. Versículos 28 a 40. Estes versículos descrevem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Embora ele não fosse aceito como Messias pela maior parte dos judeus, sua entrada foi triunfal na medida em que os ramos de palmeiras que foram agitados e colocados no chão simbolizavam realeza e vitória. E sua entrada em Jerusalém representava o cumprimento da profecia de Zacarias 9, versículo 9, e o triunfo do plano divino de redenção. Os discípulos estavam gritando as mesmas palavras do Salmo 118, versículo 26, um texto messiânico. Além disso, acrescentaram uma palavra rei à sua recitação da escritura do Antigo Testamento, mostrando que eles criam que Jesus era o Messias. Os fariseus pediram a Jesus que ele repreendesse seus discípulos, pois entendiam que a repetição do Salmo 118, versículo 26, era uma confissão de que Jesus era tanto o Messias quanto o legítimo rei de Israel. Jesus respondeu que se seus discípulos se calassem, Deus de algum modo tornaria conhecida a verdade, mesmo que através de um milagre. Versículos 41 a 44. Jesus chorou ao pensar em sua rejeição por parte da cidade de Jerusalém. A verdadeira e duradoura paz com Deus vem por meio da fé em Jesus. Os judeus gozavam de uma paz temporal, porém incompleta, debaixo do governo romano, mas essa paz não podia ser garantida para sempre, como a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo provou. Por causa de sua incredulidade, muitos judeus não abririam seus olhos para contemplar Cristo como Messias, nem reconheceram sua
vinda como o tempo da visitação divina e da oferta da salvação. Versículos 45 a 48. O pátio dos gentios no templo era o lugar em que os animais próprios para sacrifícios eram vendidos por preços escandalosamente elevados. De acordo com Isaías 56, versículo 7, o templo devia ser casa de oração. A citação covil de salteadores é de Jeremias 7, versículo 11, que reflete um tempo em que a corrupção da nação e seu sistema religioso estavam prestes a ser julgados por Deus no cativeiro babilônico. Jesus, ao observar a corrupção do templo e a oposição contra ele disposta, Israel enfrentaria um tempo ainda maior de juízo. Os principais líderes religiosos de Israel estavam cada vez mais desesperados para se livrar de Jesus, mas hesitavam em agir porque Jesus tinha obtido considerável popularidade entre as massas. Agora nós vamos estudar o capítulo 20, versículos 1 a 8 do capítulo 20. Os principais dos sacerdotes, escribas e anciãos constituíam o conselho governante judaico, o Sinédrio. Os líderes religiosos judeus questionaram a autoridade de Jesus para expulsar os que vendiam no templo, porque tal ato era um ataque direto no centro da religião judaica. Para eles, somente um blasfemador se atreveria a fazer tal coisa. Consequentemente, eles buscavam desacreditar Jesus aos olhos do povo ajuntado para a Páscoa. Como fazia com frequência, Jesus volta a atenção para seus inquisidores ao perguntar-lhes sobre a autoridade do batismo de João Batista. Achando-se no impasse, os líderes religiosos responderam que não sabiam qual era a base da autoridade de João. Tendo apanhado seus oponentes numa armadilha, Jesus também se recusou a responder a deles. Versículos 9 a 19. A vinha é um símbolo de Israel e seu proprietário é Deus. Os lavradores representam o povo de Israel, em especial seus líderes religiosos. Os sucessivos servos que sofrem violência por parte dos lavradores representam os profetas do Antigo Testamento que foram enviados por Deus, mas foram rejeitados e até mesmo mortos por Israel. O filho amado representa Jesus. Os líderes religiosos judeus não mataram Jesus para reivindicar sua herança, mas para, de forma violenta e definitiva, rejeitá-lo como Messias e herdeiro ao trono de Davi. A destruição dos lavradores, ou seja, Israel, pelo Senhor da vinha, que é Deus, antevê a inclusão dos gentios no plano de Deus para seu povo da nova aliança, a igreja. Esse é um dos focos principais de Lucas em seu próximo livro, Atos dos Apóstolos. O povo na área do templo que estava ouvindo Jesus não podia imaginar Deus fazendo uma coisa dessa. A pedra angular é uma citação de Salmo 118, versículo 22, e representa Jesus. Os edificadores certamente eram os líderes religiosos de Israel. Versículos 20 a 26. Os líderes religiosos entenderam que a parábola anterior de Jesus se referia a eles, e assim quiseram se livrar dele imediatamente. Contudo, para não enfurecer o povo, eles buscaram apanhar Jesus numa armadilha por meio de uma pergunta que lhes permitiria entregá-lo às autoridades romanas. Assim, enquanto procuravam aparentar piedade e respeito, pediram a opinião de Jesus sobre uma das questões mais polêmicas da época, que era o imposto per capita romano. Os líderes religiosos pensaram ter encontrado a maneira perfeita de apanhar Jesus, independentemente de como ele respondesse. Se ele dissesse que era lícito pagar o imposto per capita a César, isso colocaria o povo judeu contra ele. Se ele dissesse que não era lícito, seria motivo suficiente para que os romanos o prendessem por traição. Mas Jesus não caiu na armadilha. Ao pedir um denário, a moeda específica usada para pagar o imposto per capita, Jesus demonstrou que os próprios líderes religiosos achavam ser necessário cooperar com o governo romano dominante. Ao dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus não dividiu a vida em secular e sagrada, o que sugeriria que Deus é indiferente a alguns aspectos da existência humana. Jesus fez um reconhecimento adequado do papel legítimo do governo humano no plano de Deus e mostrou que todos os aspectos da vida se referem a Deus, inclusive a necessidade de submissão ao poder governamental. Essa resposta maravilhou os líderes religiosos, frustrando seus esforços para apanhar Jesus numa declaração autocondenatória. Versículos 27 a 40. Outro grupo entre os líderes religiosos procurou apanhar Jesus numa armadilha. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dentre os mortos, porque ela não era ensinada na Torá,
ou seja, os livros de Gênesis a Deuteronômio. Eles fizeram a Jesus uma pergunta cujo objetivo era desacreditar a ideia de ressurreição, reduzindo-a ao absurdo. Quando um homem morria sem deixar um filho, um irmão deveria se casar com a viúva e gerar um filho para o falecido. Isso era a lei do levirato em Deuteronômio 25, versículo 5. Os saduceus presumiram erroneamente que a vida após a ressurreição do corpo incluiria as mesmas estruturas básicas que a vida terrena. Jesus respondeu dizendo que o casamento se limita a este mundo. Os que são dignos são aqueles que depositam fé em Cristo, porque crer no Messias é o único meio pelo qual alguém pode ser aceito por Deus. Depois da ressurreição, o ciclo da vida humana, como nascimento, casamento, reprodução e morte, é mudado para sempre. Jesus citou Êxodo 3, versículos 1 a 6, para atrair os saduceus, que acatavam os livros de Moisés. A lógica de Jesus era a seguinte: Deus só poderia se identificar a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se eles ainda vivessem nos dias de Moisés. Visto que esses homens tinham morrido no passado, devia haver uma vida após a morte. Os líderes religiosos não ousaram mais molestar Jesus depois disso, porque ele dissera bem e os fizera parecer tolos. Versículos 41 a 44. Gerações anteriores foram consideradas maiores e mais sábias do que a geração atual, e isto abriu o caminho para Jesus fazer uma pergunta própria. Por definição popular, Davi era mais importante do que qualquer de seus descendentes. Ao citar Salmo 110, versículo 1, em que Davi chama o Messias de seu Senhor, Jesus está ensinando que o Messias não é simplesmente o filho de Davi, ele é o filho de Deus, e assim o Senhor de Davi. Versículos 45 a 47. As vestes talares dos escribas eram feitas de linho branco e tinham orla decorativa. As principais cadeiras eram aquelas em que uma pessoa podia sentar, ser vista por toda a audiência na sinagoga. A menção às casas das viúvas provavelmente significa que alguns escribas defraudavam viúvas indefesas de suas casas e de seus recursos limitados. Agora nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 1 a 4 do capítulo 21. Havia 13 cofres no formato de trombetas invertidas no pátio das mulheres no templo, e uma sala do tesouro nas proximidades onde suplicantes podiam depositar suas ofertas. A pobre viúva não tinha muito para dar, diferentemente dos ricos que faziam grande exibição de suas ofertas. As pequenas moedas de cobre, denominadas lepton, eram a menor moeda judaica naquela época. Jesus elogiou a viúva por dar de forma sacrificial. Versículos 5 a 6. Herodes o Grande começou a reformar o templo em 20 a.C. A obra foi concluída em 63 d.C., aproximadamente 30 anos depois da crucificação de Jesus. Algumas das pedras do alicerce tinham 12 metros de comprimento, outras eram revestidas de ouro. Jesus declarou hiperbolicamente que se não deixará pedra sobre pedra. Em 70 d.C., os exércitos romanos cumpriram essa profecia ao arrasarem o templo e a cidade de Jerusalém. Muitas das enormes pedras do templo foram derrubadas em áreas mais baixas nas imediações do complexo. Versículos 7 a 19. Algumas seções desta passagem se referem à destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. e outras seções se referem à vinda de Jesus no fim dos tempos. O aparecimento de falsos messias e esquemas de determinação de datas, bem como guerras espalhadas, continuarão por toda a era presente. Entretanto, essas coisas devem acontecer e fazem parte de uma demora esperada antes do fim da era. Terremotos, fomes e pestilências de diversas intensidades ocorrerão ao longo da história até o fim da era. Grandes sinais do céu provavelmente se referem a fenômenos cósmicos, como os profetizados em Joel 2, versículos 28 a 32. A perseguição da igreja por parte de judeus e gentios levará a oportunidades para testemunho de Cristo. Ao lhes sobrevirem problemas após a morte de Jesus, os discípulos experimentariam conforto ao lembrar dos avisos antecipados de Jesus de que eles seriam odiados e até mesmo entregues por pessoas próximas a eles. A menção a não se perder um único fio de cabelo diz respeito à segurança espiritual e não à segurança física. O versículo 19 não deve ser entendido como significando que obtemos salvação por nossos esforços. Antes, a perseverança é requerida de todo verdadeiro crente em Jesus Cristo. Em última análise, a força para perseverar é suprida por Deus. Versículos 20 a 24.
Jerusalém seria sitiada de exércitos e ela e o templo seriam destruídos. Ao cercarem a cidade, era imperativo que seus habitantes e aqueles nas regiões próximas, como a Judéia, fugissem para salvar suas vidas, porque o cerco da cidade fazia parte da planejada vingança de Deus contra Jerusalém. Os sobreviventes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo foram dispersos por todo o mundo conhecido, ainda mais extensamente do que a diáspora que ocorreu no exílio babilônico centenas de anos antes. De 70 depois de Cristo até o surgimento do recente Estado de Israel na metade do século XX, Jerusalém foi controlada por gentios. O tempo dos gentios se refere ao atual tempo oportuno em que nações gentílicas abraçam o evangelho. Enquanto isso, Israel está espiritualmente endurecido e continuará assim até perto do fim. Versículos 25 a 28. Jesus se dedica nessa passagem a ensinamentos sobre a consumação de todas as coisas e a sua volta. Os sinais no sol, na lua e nas estrelas causarão grande aflição entre a população do mundo. A segunda vinda envolve a volta visível do Filho do Homem, proveniente do céu, levando a história ao seu fim. A redenção se refere ao tempo da volta de Cristo, quando a mortalidade se revestir de imortalidade e a redenção do corpo acontecer. Versículos 29 a 33. A analogia da figueira indica que, quando os sinais acontecerem, a volta do Filho do Homem estará próxima. Em vez de se acovardarem em face desses sinais, os crentes devem se encorajar porque eles indicam que o plano divino de redenção está sendo completado e o advento do reino de Deus está perto. É como observar árvores começando a brotar na primavera e saber que o verão está perto. Esta geração provavelmente se refere àqueles que estarão vivos quando os diversos fenômenos descritos por Jesus começarem a ocorrer em rápida sucessão. Jesus enfatiza a eternidade, infalibilidade e veracidade de suas palavras e ensinamentos. Mais eterna, de fato, até mesmo que o céu e a terra. Isso se aplica a todo o ensino de Jesus, mas especificamente neste contexto, ao seu ensino sobre a infalibilidade e veracidade da sua volta e dos acontecimentos que levam a ela. Versículos 34 e 38. Aquele dia se refere ao tempo da volta de Cristo. Aqueles que se deixarem levar por um estilo mundano de vida ou pelos cuidados da vida serão apanhados desprevenidos quando Cristo voltar. A perspectiva correta é vigiar e orar, o que preparará o crente para estar em pé e não ser envergonhado diante do Filho do Homem em sua volta. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 19 a 21 do livro de Lucas.